Lobisomem no rancho. Era 2015 e eu estava trabalhando como um ajudante de fazenda. A fazenda em que eu trabalhava tinha algumas centenas de cabeças de gado que eram mantidas em uma área separada, que não fazia parte exatamente da fazenda principal. Essa área ficava a cerca de 10 milhas de distância da área em que eu normalmente trabalhava. Eram cerca de 6 da noite durante a primavera quando fui contatado pelo rádio da fazenda. Sim, ainda usamos esses por aqui, caso o serviço de celular nos deixasse na mão. Fui informado de que ninguém havia ido verificar o gado há alguns dias e que seria minha responsabilidade fazer isso. Terminei o que estava fazendo, entrei na minha Ford Ranger 4x4 e segui para verificar o rebanho. Levei um tempo para chegar lá, já que os últimos 4 quilômetros da estrada eram mais parecidos com uma trilha de vacas duplicada. Era abril e o sol estava se pondo por volta das 7h30 naqueles dias. Então estava escurecendo rapidamente quando cheguei ao rebanho. Encontrei todos eles bem próximos uns dos outros, como se tivessem sido agrupados ou reunidos. Na maior parte do tempo, o gado costuma ficar em grupos, com alguns se separando aqui e ali, mas eles nunca se juntam em um grupo apertado assim, a menos que alguém os esteja machucando. Nos raros casos em que estavam sendo atacados, eles ainda não se agrupavam dessa forma. Decidi estacionar meu caminhão por um momento. Estiquei o braço atrás do banco do passageiro e peguei minha lanterna Maglite e minha pistola .357, rapidamente colocando a coldre de ombro onde eu a carregava. Peguei a pequena lanterna de cabeça que estava no porta-luvas e a coloquei também no banco do passageiro. Continuei dirigindo por um tempo em direção a um grupo de arbustos e árvores que parecia ser o mais interessante para o rebanho observar. Queria saber por que eles estavam de olho nisso. Desliguei o caminhão, coloquei as chaves no cinzeiro e peguei minha lanterna de cabeça no meu casaco de couro. Liguei a Maglite e comecei a caminhar em direção ao grupo de árvores. Não demorou muito para sentir que algo estava errado, como se eu tivesse pisado em algum lugar onde não era convidado, onde não era bem-vindo. Ainda assim, eu tinha um trabalho a fazer e gado para proteger. Puxei minha pistola do coldre e armei o gatilho para estar pronto caso um urso furioso saísse correndo da floresta em minha direção. Ao adentrar mais na vegetação, encontrei uma pegada, parecida com a pata deformada de um cachorro grande. Movendo minha lanterna sobre a extensão da floresta fracamente iluminada diante de mim, olhei para o chão. Com minha lanterna de cabeça, procurando por mais sinais de perturbação ou pegadas, murmurei algumas palavras autodepreciativas para mim mesmo, sendo a última frase tão boba. Então ouvi exatamente as mesmas palavras se repetirem por um segundo, mas não registrei que minhas palavras tinham ecoado. Em seguida, congelei. Nem mesmo terminei o passo em que estava no meio. Não me movi, ou melhor, não consegui me mover. Lutei com meu corpo e minha mente, lembrando a mim mesmo que não era hora de ser um maldito iceberg, que eu precisava me mover, mas meu corpo não cooperava. Parecia que uma eternidade passou antes que, finalmente, em um instante, girei em torno de mim mesmo, com a Maglite na mão e a lanterna de cabeça iluminando o local de onde pensei ter vindo a resposta. Apontei minha pistola, mas o gatilho fez um clique, não disparou. Quase tive um derrame ali mesmo, um ataque cardíaco ou algo do tipo, quando ouvi o clique, mas nada aconteceu. Então, no mesmo momento, vi um movimento. Assim que meus olhos registraram que algo estava lá comigo, a coisa já havia passado. Mas minha audição me disse que algo correu pelos arbustos à minha esquerda, e assim que o estalo de galhos e pedras e os passos dela começaram, eles pararam. Voltei rapidamente a mim mesmo, pressionando rapidamente a trava do cilindro da pistola e inspecionando os cartuchos. Um deles tinha um amassado no espoleta, mas não disparou. Empurrei esse cartucho para fora do cilindro e, sem perceber isso, larguei minha Maglite para pegar uma das 12 balas nos laços externos do meu coldre de ombro, substituindo aquele cartucho e encaixando o cilindro da pistola de volta no lugar. Em seguida, olhei ao redor, puxando novamente o gatilho. Olhei em volta lentamente, inclinando-me para baixo para pegar minha Maglite depois de perceber que a tinha deixado cair. Não sabia o que fazer. Será que correr provocaria essa criatura a me perseguir? Será que ela tinha levado algum do gado? Será que realmente repetiu minhas palavras para mim anteriormente, imitando-me quase perfeitamente? Ou isso estava apenas na minha cabeça?
Essas perguntas e a paranoia obscureciam minha mente, misturando-se com o batimento acelerado do meu coração e o ruído branco que vinha com a adrenalina correndo pelo meu corpo. Fiquei ali parado, olhando ao redor em círculo por vários minutos. Finalmente um pensamento rompeu o resto e o lado de fuga do meu instinto de luta ou fuga assumiu. Mesmo com minhas botas de peão, que devo ressaltar que não são adequadas para correr, corri daquela floresta. Minha audição tinha se recuperado, permitindo-me ouvir que algo mais também estava correndo comigo pelos arbustos atrás de mim. Disparei às cegas naquela direção. Nunca tive qualquer indicação de que o que quer que fosse tivesse diminuído a velocidade, mas ele soltou algo que só posso descrever como uma versão sobrenatural de um rosnado, como se uma fera fosse atingida no peito e ficasse sem ar. Finalmente consegui ver meu caminhão. Ainda podia ouvir o que quer que fosse atrás de mim, embora parecesse mais perto do que antes. Então, algo me fez me abaixar e rolar, e enquanto o fazia, senti o ar sendo cortado bem acima da minha cabeça. Quando me levantei novamente, a massa escura estava diante de mim. Disparei rapidamente contra ela, não mirando em nada específico, mas definitivamente acertando desta vez. Ouvi um rosnado distorcido, junto com um ganido doloroso e o grunhido de um cão grande e magoado. Retrocedi, percebendo que estava tocando meu caminhão. Abri a porta e me joguei para dentro, pegando as chaves no cinzeiro e ligando o motor. Pisei fundo no acelerador inicialmente. O caminhão derrapou, e antes de decolar, algo grande bateu no lado do meu caminhão, fazendo-o sair do giro dos pneus e finalmente me colocando em movimento, apontando na direção errada. Virei o mais rápido que pude, acelerando até o limite. Se você já viajou por uma trilha de vacas glorificada a essa velocidade, sabe que é rápido demais. Mas eu não tinha o luxo de diminuir. Estava quase chegando aonde a trilha se transformava em uma estrada, quando aquele animal saltou na frente do caminhão. Eu só acelerei, planejando atingi-lo, mas antes que eu o fizesse, ele pulou e correu pela parte de trás do meu caminhão, completamente ileso. Eu não diminuí a velocidade, mas acelerei de volta para a fazenda mais rápido do que nunca. Nesse momento, percebi que poderia ter pedido ajuda no rádio. Informei ao fazendeiro que algum tipo de onça ou cachorro gigante ou algo assim assustou o gado e possivelmente o atacou, além de ter me atacado. Ele disse que entraria em contato com o serviço florestal, pois tinha um amigo que trabalhava lá e pediria a ele que investigasse. Afinal, aquela área pertencia ao serviço florestal e tecnicamente não podíamos caçar a fera por conta própria. Durante o resto da noite, eu continuava repetindo para mim mesmo que era apenas um grande lobo assustador, mas eu sabia que era mais que isso. No dia seguinte, o guarda florestal apareceu e veio conversar comigo. Ele me fez as perguntas habituais sobre a cor da criatura, seu tamanho relativo e coisas do tipo. Então ele me fez uma pergunta que confirmou minha crença de que não era apenas um cachorro. Ele olhou para mim de repente e perguntou: "Você tem certeza de que é um cachorro?" Eu mantive minha versão da história. Ele pensou por um momento e então tirou o celular dele. "Aqui, dê uma olhada nessas fotos. Encontrei esse local de matança hoje de manhã enquanto estava lá, olhando ao redor daquelas florestas. Não tenho certeza do que fazer com isso, mas já vi alguns ataques brutais, mas nunca vi algo tão sangrento." Eu dei uma olhada. A única maneira de descrever o que vi naquele celular seria referindo-me aos sinais que os caminhantes brancos fazem em Game of Thrones, mas só se você aumentar a crueldade e o sangue em 10 vezes. Havia carne e vísceras por toda parte. Era como se aquela parte da floresta tivesse sido pintada de vermelho. Quase vomitei. O guarda florestal havia tirado uma pequena panorâmica do local para registrar na investigação, e era insano. Ele disse que aquela mancha costumava ser uma vaca, mas agora era apenas um buraco de bagunça. Após esse incidente, fiquei extremamente assustado. Acabei mudando para um emprego mais seguro em uma loja de varejo. Nunca mais irei para a floresta à noite. Acho que esse evento pode ter me causado transtorno de estresse pós-traumático.